Êxodo capítulo 13. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Santificai-me todos os primogênitos, todo que abriu a madre entre os filhos de Israel, tanto do homem quanto do animal, este é meu. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos desse dia no qual saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão poderosa o Senhor vos tirou desse lugar. Não se comerá pão levedado. Neste dia, no mês de Abibe, vós saístes. E será que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amoreus, dos heveus, dos jebuseus, que ele jurou a teus pais que te daria, uma terra em que mana leite e mel, que guardarás este culto neste mês? 7 dias comerás pão ázimo, e no 7º dia será uma festa ao Senhor. Comer-se-á pão ázimo durante 7 dias, e não se verá pão levedado contigo, nem ainda se verá fermento contigo em todos os teus alojamentos. E naquele dia mostrarás a teu filho, dizendo: Isso se faz por causa do que o Senhor me fez quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porque com uma mão forte o Senhor te tirou do Egito. Por isso guardarás esta ordenança a seu tempo, ano após ano. E acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, e te der, que tu separarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e todo primogênito que vier do animal que tiveres o macho será do Senhor. E todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se não resgatares, quebrarás o seu pescoço. E todo o primogênito do homem entre seus filhos resgatarás. E acontecerá que, quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: O que é isto? Tu lhe dirás: Por força da mão do Senhor nos tirou do Egito, da casa da servidão. E aconteceu que, quando Faraó não queria nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, tanto o primogênito do homem quanto o primogênito do animal. Por isso eu sacrifico ao Senhor tudo que abre a madre, sendo macho, mas resgato todos os primogênitos de meus filhos. E será por sinal sobre tua mão e por frontais entre teus olhos, porque com mão forte o Senhor nos tirou do Egito. E aconteceu que, quando Faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora esse fosse perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. E Moisés tomou consigo os ossos de José, porque havia jurado solenemente aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e daqui levareis meus ossos convosco. E começaram sua jornada de Sucote, e acamparam em Etã, na borda do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo, para lhes dar luz, para que fossem de dia e de noite. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite, de diante do povo. Êxodo 14. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel para que voltem e acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Diante dele acamparei junto ao mar. Porque Faraó dirá dos filhos de Israel: Eles estão encurralados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que ele os persiga. E eu serei honrado sobre Faraó e sobre todo o seu exército, para que os egípcios saibam que eu sou o Senhor. E assim eles fizeram. E se contou ao rei do Egito que o povo havia fugido, e o coração de Faraó e de seus servos virou-se contra o povo. E eles disseram: Por que fizemos isto, deixando que Israel saísse e deixasse de nos servir? E aprontou a sua carruagem e tomou o seu povo consigo. E tomou 600 carruagens escolhidas, e todas as carruagens do Egito, e os capitães sobre todos eles. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e ele perseguiu os filhos de Israel. E os filhos de Israel saíram com o braço erguido. Mas os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carruagens de Faraó, e seus cavaleiros e seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon. E quando Faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles. E eles ficaram com medo, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés:
Por que não havia sepulcros no Egito, nos levaste embora para morrermos no deserto? Por que agiste assim conosco para nos tirar do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos sozinhos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E Moisés disse ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede a salvação do Senhor, que ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vós, e tereis vossa paz. E o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que avancem. Mas tu, levanta o teu cajado e estende a tua mão sobre o mar, e divide-o, e os filhos de Israel irão por solo seco pelo meio do mar. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e eles os seguirão, e eu obterei honra sobre Faraó, e sobre todo o seu exército, sobre suas carruagens, e sobre os seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver obtido honra sobre Faraó, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do acampamento de Israel, retirou-se e foi atrás deles, e a coluna foi de diante da face deles, e se colocou atrás deles. E se colocou entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. E havia uma nuvem e escuridão para eles, mas clareava a noite para estes, de maneira que não se aproximou um do outro durante toda a noite. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar voltar por meio de um forte vento oriental durante toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar sobre a terra seca, e as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, as suas carruagens e os seus cavaleiros. E aconteceu que na vigília da manhã o Senhor olhou para o exército dos egípcios por entre a coluna de fogo e de nuvem, e incomodou o exército dos egípcios, e torceu os eixos das rodas de suas carruagens, para que eles andassem pesadamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor luta por eles contra os egípcios. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre as suas carruagens e sobre os seus cavaleiros. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar voltou à sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram contra ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E as águas retornaram e cobriram as carruagens e os cavaleiros, e todo o exército de Faraó que entrou no mar depois deles, não restou nenhum deles. Mas os filhos de Israel caminharam sobre terra seca no meio do mar, e as águas eram para eles como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu a grande obra que o Senhor fez sobre os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e no seu servo Moisés. Êxodo 15. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram esse cântico ao Senhor e falaram, dizendo: cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, e prepararei para ele uma habitação. Deus de meu Pai, eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar as carruagens de Faraó e o seu exército. Seus capitães escolhidos também foram afogados no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como uma pedra. Tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. Tua mão direita, ó Senhor, despedaçou o inimigo. E na grandeza da tua excelência derrubaste aqueles que se levantaram contra ti. Enviaste a tua ira, que os consumiu como restolho. E com o sopro das tuas narinas as águas amontoaram-se, as correntes pararam em pé como um montão, e as profundezas coalharam-se no coração do mar. Disse o inimigo: perseguirei, alcançarei, dividirei o despojo, meu despojo se fartará neles. Desembainharei a minha espada, minha mão os destruirá. Tu sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Eles afundaram como chumbo nas poderosas águas. Quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses? Quem é como tu, glorioso em santidade, temeroso em louvores, fazendo maravilhas?
Tu estendestes a tua mão direita e a terra os engoliu. Na tua misericórdia conduziste o povo que resgataste, com a força os guiaste à tua santa habitação. O povo ouvirá e temerá, a dor tomará os habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se maravilharam, um temor apoderou-se dos homens poderosos de Moabe, derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Sobre eles caiu medo e pavor, pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra, até que o teu povo passasse, ó Senhor, até que passasse o povo que tu adquiriste. Tu os levarás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para nele habitar, no santuário, ó Senhor, que tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para sempre e sempre, porque os cavalos de Faraó, com as suas carruagens e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor trouxe novamente sobre eles as águas do mar. Todavia os filhos de Israel continuaram por terra seca no meio do mar. E Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou um tamborim em sua mão, e todas as mulheres saíram após ela com tamborim e com danças. E Miriam lhes respondeu: Cantai ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente. O cavalo e o seu cavaleiro ele lançou no mar. Assim, Moisés trouxe Israel do Mar Vermelho, e eles saíram para o deserto de Sur, e foram 3 dias pelo deserto e não encontraram água. E quando chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso o nome foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que beberemos? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore que, quando ele a lançou nas águas, as águas se tornaram doces. Ali fez para eles um estatuto e uma ordenança, e ali ele os testou. E disse: Se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres teu ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Êxodo 16. E tomaram a sua jornada de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, no 15º dia do 2º mês depois da sua partida da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram a eles: Quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne, e quando comíamos pão à vontade, porque nos trouxestes para esse deserto para matar toda essa assembleia de fome. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá a porção de cada dia, para que eu prove se anda na minha lei ou não. E acontecerá que no 6º dia eles prepararam aquilo que trouxeram, e será 2 vezes o que ajuntam diariamente. Então disse Moisés a Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor é quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã então vereis a glória do Senhor, porque ele ouve as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? E Moisés disse: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão à vontade, pois o Senhor ouve as vossas murmurações que murmurais contra ele. E quem somos nós? Vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. E falou Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Aproximai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. E aconteceu quando Arão falou a toda a congregação dos filhos de Israel, que eles olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: À tarde comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu, o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o acampamento, e pela manhã estava o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho subiu, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa pequena e redonda, tão pequena quanto a geada sobre o chão. E quando os filhos de Israel a viram, disseram uns aos outros: Isso é maná, porque não sabiam o que era. E Moisés lhes disse: Isto é o pão que o Senhor vos deu para comer.
Isto é o que o Senhor vos ordenou: ajuntai dele cada homem segundo o seu comer, um homer para cada homem, de acordo com o número de vossas pessoas. Tomai cada homem para aqueles que estão nas suas tendas. E os filhos de Israel assim fizeram, e colheram alguns mais, outros menos. E quando mediram com um homer, o que tinha juntado muito não tinha demais, e o que tinha juntado pouco não tinha falta. Ajuntaram cada homem de acordo com o seu comer. E disse Moisés: que nenhum homem deixe dele até de manhã. Mesmo assim, eles não ouviram a Moisés. Mas alguns deles deixaram dele até a manhã seguinte, e criou vermes e cheirava mal. Moisés irou-se com eles. E o colheram todas as manhãs, cada homem conforme o seu comer, e aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que no sexto dia eles colheram 2 vezes mais pão, 2 homeres para um homem. E todos os governantes da congregação vieram e contaram a Moisés. E disse-lhes: isto é o que o Senhor disse: amanhã é o descanso do sabate santo ao Senhor. O que quiserdes assar, assai-o, e o que quiserdes cozer, cozei-o, e o que restar, guardai para vós até pela manhã. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem havia verme algum nele. E disse Moisés: comei isto hoje, pois hoje é o dia do sabate do Senhor, pois hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas no 7º dia, que é o Shabat, nele não haverá. E aconteceu que saíram alguns do povo no 7º dia para ajuntar e não acharam nada. E disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis obedecer aos meus mandamentos e às minhas leis? Vede, pois, o Senhor vos deu o Shabat, por isso ele vos dá no 6º dia o pão para 2 dias. Permanecei cada homem no seu lugar, que nenhum homem saia do seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia, e a casa de Israel chamou o nome disso Maná. E era como semente de coentro branco, e o seu gosto era como coscorrões feitos com mel. E Moisés disse: isto é o que o Senhor ordenou. Enche um homer dele e guarda-o para as vossas gerações, para que vejam o pão com o qual eu vos alimentei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. E Moisés disse a Arão: toma um vaso e coloca um homer de maná nele, e guarda-o diante do Senhor para ser guardado para as vossas gerações. Assim como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E os filhos de Israel comeram maná 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada. Eles comeram o maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Ora, um homer é a 10ª parte de